Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje nós iremos meditar em Isaías capítulo 5, um cântico sobre o vinhedo do Senhor. E nesse cântico nós veremos o que Deus espera de nós, e o que nós temos entregado para Deus. Você tem sido um fruto doce ou um fruto amargo? É a pergunta que eu deixo, vamos meditar na palavra? Cântico sobre o vinhedo do Senhor. Capítulo 5 de Isaías. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. O Senhor preparou a terra. Ele arou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar, para prensar uvas, para tirar dali o melhor suco, o melhor vinho, de fruto doce. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produzia uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? O que Deus poderia ter feito do que Ele já não fez? Deus nos deu vida, Deus está conosco, Ele deu o Espírito Santo para habitar em nós. Quando nós cremos em Jesus e o recebemos como Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele fala conosco todos os dias. Você tem ouvido e correspondido à voz de Deus, do Espírito Santo, aquela voz, sabe no desenho animado, quando vem aquela voz do anjinho, do diabinho? Na verdade, quando você ouve uma direção que vem dentro de ti de fazer o bem e não o mal, é o Espírito Santo de Deus te direcionando, te guiando. E a nossa carne, que ama o pecado, que a nossa carne que está ali desejando as concupiscências da carne, enfim, a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Essa batalha constante. Você tem ouvido quem? Você tem ouvido mais a tua carne ou você tem ouvido o Espírito Santo de Deus a te direcionar no caminho certo, a te direcionar para produzir bons frutos, a largar a avareza, a largar a fúria, a largar a preguiça? Quem você tem ouvido? Você tem ouvido a sua carne ou você tem ouvido o Espírito Santo de Deus? Quando te chama para a presença dele, para orar, para ajudar ao próximo, para amar mais, amar os irmãos, ajudar quem precisa. Quem você tem ouvido, o Espírito Santo de Deus ou a sua carne? Agora, habitantes, o que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído, ou seja, já que meu vinhedo produz uvas amargas, eu cuidei da melhor forma, eu fiz tudo o que eu podia por vocês, mas mesmo assim vocês estão produzindo algo amargo, então eu vou deixar e vou abandonar. Deus não, é importante deixar bem claro isso. Na Bíblia nós vemos quando Deus rejeita ou abandona um povo, é porque antes esse povo rejeitou e abandonou a Deus. Deus nunca irá nos rejeitar ou nos abandonar se antes nós mesmos não tivéssemos virado as costas para Deus. O Senhor, quando Ele decide abandonar, decide dar um tempo, como se fosse deixar por um tempo um povo ou alguma pessoa. E eu digo por um tempo porque é por um tempo, porque Deus ainda promete restauração quando há arrependimento. Por causa do amor dele por nós, ele promete restauração se houver arrependimento. Então, esse deixar de Deus é por um tempo, até que nós venhamos nos arrepender e nos voltar para ele.
Então, o abandonar de Deus não é para sempre, porque se nós nos voltarmos para Ele, se nós nos arrependermos de ter o abandonado, de ter rejeitado a voz dEle, de ter rejeitado o conselho dEle, quando nos orienta a fazer a justiça, a fazer o que é certo, né? Então, depois que passa tudo isso, se nós nos arrependermos, Ele derrama da misericórdia e nos perdoa, porque Deus é grande misericórdia e Ele é o próprio amor, Ele te ama. O Senhor ama você. O Senhor te amou primeiro. Quando você ainda o odiava, poderia o odiar, ou até mesmo quando você ainda estava num lodo, num lamaçal de pecados, em que você poderia não se achar digno, e realmente nós não somos dignos, mas o Senhor nos fez dignos por meio de Jesus Cristo. O Senhor nos comprou com o preço do sangue de Jesus, e por meio de Jesus Cristo nós fomos justificados. Por meio de Jesus Cristo, você, os seus pecados são sobre o Senhor Jesus, quando você abre o seu coração para que Jesus Cristo faça morada, para que o Espírito Santo dele habite em você. E quando você confessa ao Senhor, se arrepende, Deus lança os seus pecados no mais profundo mar do esquecimento. Ele te dá vestes limpas, branquinhas. Vamos lá. Então, nós vamos voltar para a palavra. Agora lhes digo que farei com meu vinhedo, que produziu frutos amargos. Removerei suas cercas, deixarei que seja destruído, derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus sai do vinhedo, sai sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre essa pessoa. A graça de Deus, o favor de Deus não está mais sobre esse vinhedo. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Nós somos o vinhedo do Senhor. E o Senhor espera colher justiça e espera colher retidão de nós. O que nós temos dado ao Senhor? Frutos bons? Frutos doces de justiça e retidão? Ou nós temos dado frutos amargos, como diz aqui, opressão e gritos de angústia? Nós temos, ao invés de fazer o bem, feito o mal? O que você tem dado como fruto para Deus? O que Deus tem achado em você? Você tem ouvido a voz de Deus ou você tem ignorado a voz do Senhor? Você tem ouvido ao Senhor quando Ele te chama a fazer aquilo que é bom, que é justo, a amar, a cuidar daquilo que Ele confiou a você para cuidar, abandonar a preguiça, largar o pecado da preguiça e trabalhar para aquilo que Ele confiou, que Ele depositou sobre as suas mãos para cuidar? O que você tem feito para Deus? O que você tem produzido? O que você tem entregado de fruto para o Senhor? Porque Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e estamos conectados a Ele. Mas o que não dá fruto é arrancado e lançado fora no fogo. Mas o que dá fruto, o Pai vem e poda para que dê mais frutos. Se nós não produzimos frutos, o ramo é lançado fora. Mas até aquele que foi lançado fora, o Senhor diz que Ele é poderoso para enxertar novamente a videira, se houver arrependimento. Hoje o Senhor nos convida a meditar sobre essa parábola, sobre esse cântico que foi entregue por meio do profeta Isaías, que foi entregue por Deus. E Ele nos convida a meditar quais são os nossos frutos. A quem nós temos dado ouvidos? A nossa carne, a nossa vontade? Que o pendor da carne leva para a morte. Ou nós temos dado ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus? Nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo? Ou você tem rejeitado a voz do Senhor?
ou você tem abandonado o Senhor. Porque se você tem abandonado, o Senhor diz que deixará de lado o favor. Assim como ele deixou, como diz o profeta Isaías, né, falando sobre esse cântico do vinhedo que é Israel, ele deixou de lado para que fosse pisoteado, deu ordem para as nuvens, a chuva não mais cair, ou seja, acabou a prosperidade, a água, acabou, ali não poderia mais crescer. Mas se você se arrepender, se você andou fazendo o que é mal, mas por meio desse vídeo, você caiu em si e percebeu o seu erro, hoje o Senhor te convida a se arrepender, a confessar a Ele em oração e abandonar os maus caminhos e dar ouvidos à voz do Senhor, porque Deus é grande em misericórdia. Não é à toa que o Senhor me mandou fazer esse vídeo, porque Ele é grande em misericórdia. O prazer do Senhor é derramar a misericórdia dEle, não destruir. Deus não tem prazer em destruir, Deus não quer a morte de ninguém. Deus antes tem prazer em que o pecador venha para a justiça, em que aqueles que estão indo para um caminho de morte possam abrir o coração para Ele, para que pratiquem o que é reto, o que é justo e tenham vida, uma vida eterna com Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai direcionar esse vídeo às pessoas que o Senhor quer trazer de volta para Ti. Pai, só o Teu Espírito Santo pode convencer a cada um de nós acerca do pecado, do juízo e da justiça do Senhor. Que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração para Ti. Que possamos deixar o Senhor trabalhar. Senhor, eu não sei aonde esse vídeo parou, que parou de gravar, mas eu peço, cria em nós um coração puro, renova, Senhor, um espírito reto, não retire de nós o Teu Santo Espírito, Deus, que haja arrependimento, que haja, Senhor, vidas se voltando para Ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. O vídeo parou de gravar, eu estava aqui em oração, eu não percebi. A oração que não saiu no vídeo foi entregue a Deus. Se ela não saiu no vídeo, não saiu, de repente não era para sair, mas foi entregue ao trono de Deus. E eu sei que o Senhor ouvirá esse clamor. Sabe, abra o seu coração para o Senhor. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa pensar verdadeiramente o que você tem produzido, qual fruto você tem entregue ao Senhor. É doce ou é amargo? Se for doce, glória a Deus, continue, prossiga na caminhada, não desanime, continue ouvindo a direção do Espírito Santo e obedecendo. Mas se for amargo, esse é o tempo de se voltar para o Senhor. Esse é o tempo de se arrepender, de fazer aquilo que é reto, que é justo, confessar os teus pecados, abandonar as velhas práticas, porque Deus tem mais para você. Aqueles que se arrependem e se voltam para a vontade de Deus, se voltam para o Senhor, Deus promete restauração. Amém? Então abra o seu coração, deixa Deus fazer essa obra. Deus não obriga ninguém, Deus não obriga você a fazer algo, Deus não obriga você a abrir o seu coração. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, esse movimento é teu. Se você ouviu o Senhor falar contigo hoje e você abrir o teu coração para o Senhor, Ele entrará, amém? E terá comunhão contigo, sentará à mesa e ceará. É comunhão, é relacionamento. Que você possa hoje ouvir a voz do Senhor e abrir o teu coração. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se essa palavra te abençoou, se você lembrou de alguém, se o Espírito Santo te trouxe à memória uma pessoa ou mais de uma pessoa, encaminhe esse vídeo, semeie a boa semente e que ela seja entregue numa terra fértil,
em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer essa obra maravilhosa, porque só quem convence é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para entregar a palavra que Deus me deu. E é o Espírito Santo de Deus que vai ministrar o teu coração. Não endureçais o coração no nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Senhor, esteja na vida de cada um de nós. Que Ele dê livramento e que Ele esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.